tranquilidade, sejam todos bem-vindos ao canal Bisu com Vagnão e eu sou o Wagner. O vídeo de hoje eu falo sobre a prova da Univesp 2021. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificação e deixa aquele like. Vamos lá, galera. A prova da Univesp. A Univesp nada mais é do que a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Essa prova, ela permite que você ingresse nessa universidade. É uma universidade pública na modalidade EAD, ou seja, no ensino à distância. Atualmente, ela oferece 8 cursos de graduação. Eu escolhi o curso em licenciatura em letras, mas tem engenharia de produção, licenciatura em matemática, etc. Bom, a prova é feita pela banca da VUNESP, ou seja, você tem que entrar lá no site da VUNESP e se cadastrar. Normalmente a prova ocorre 2 vezes ao ano, ou seja, a primeira turma no primeiro semestre e a segunda turma no segundo semestre. A prova que eu fiz foi nesse mês de junho, foi no dia 13, mas ela dividiu em 2 etapas. Para quem ia fazer basicamente a parte de humanas no dia 13, né, licenciatura em matemática, em letras, pedagogia, e para quem escolheu o outro eixo, engenharia de produção, informática, a prova foi realizada no dia 20 de junho, beleza? Vou contar um pouco como é que funciona essa parte da prova e depois vou falar para vocês como é que foi minha experiência e minhas notas, beleza? A prova da Univesp ela é composta de 56 questões divididas em 8 áreas do conhecimento, ou seja, português e inglês, matemática, física, geografia e história, biologia e química, ou seja, totalizando 8 matérias da área do conhecimento mais a redação. A prova ela vai ter uma duração de 5 horas e 20 minutos, já com tempo para você transpor as questões para o seu gabarito, beleza? Então, ali para o gabarito oficial que você tem que entregar ali. A prova da Univesp, ela é uma prova que ela foca bastante nos vestibulares. Então, quem está acostumado com o vestibular vai gostar dessa prova. Ela não é tão interpretativa, né, no sentido amplo da palavra, como o Enem. Ela é um pouco mais objetiva, cai um pouco mais regras, né, principalmente se a gente falar de gramática, mas é uma prova boa, te dá uma oportunidade de ingressar numa universidade e é muito boa, eu acho que é uma boa opção para quem trabalha e precisa fazer uma faculdade. E é AD, né, ou seja, você consegue fazer dentro do tempo que você consegue assistir às aulas, e é pública, você não vai precisar pagar nada, beleza? Então vou contar para vocês como é que foi essa minha prova, como é que foi minha preparação. Eu já venho estudando, né, numa batida para fazer a prova da FUVEST esse ano, então eu estou fazendo alguns vestibulares até para eu poder testar se eu estou evoluindo ou não. Então, sempre aqui eu vou estar dando algumas dicas de algum vestibular para vocês, algum concurso que eu já fiz. E aí essa prova que eu fiz foi no domingo, no dia 13, e eu sempre costumo fazer a prova de uma maneira que eu já venho treinando. Então, eu pego a prova, eu faço a análise dela, depois eu começo nas matérias que eu tenho mais facilidade, no caso, eu começo por inglês, porque eu tenho uma facilidade maior em inglês. Vou fazendo as questões, né, seguindo, não falo nenhuma ordem linear, mas uma ordem que eu tenho mais facilidade com as matérias. Depois eu pego aquelas questões que eu tive dificuldade e volto, né? Aí eu já inicio fazendo a redação, fazendo pelo menos aquele esqueleto. Depois eu transponho a redação, eles entregam para a gente transpor a limpo. E depois eu passo as questões para o gabarito. Sempre no final eu tento deixar uns 10, 5 minutinhos para poder fazer aquela questão do quantitativo, né? No caso, normalmente as questões, elas são proporcionais. Então, há uma quantidade da letra A, uma quantidade da letra B. Eu vejo a opção que eu coloquei menos. Se eu tiver que chutar, eu chuto na opção que eu coloquei menos. A probabilidade de eu conseguir maiores acertos, né, no chute é maior. Então, a prova, galera, ela veio, né, nessa visão, igual eu falei para vocês, conteudista, mas bem mais pragmática do que o Enem. Bom, vou começar explicando um pouco o que eu achei da prova. Bom, o português veio bem tranquilo, né? A minha nota de português foi 6 de 7 questões. Eu errei apenas uma questão que era sobre você ter que colocar o que estava relacionado com o artigo e eu acabei caindo na pegadinha e tinha que relacionar com um adjetivo. De inglês, 7 de questões eu acertei as 7, ou seja, eu gabaritei em inglês. De geografia, de 7 eu acertei 6. De história, por ironia do destino, é que eu mais estava estudando, e de 7 eu acertei apenas 3.
De matemática, de 7, eu acertei 5, mas era para me ter gabaritado. As outras duas foi falta de atenção. Uma que eu errei era de progressão aritmética. Eu sabia ali o termo geral, a fórmula da soma da PA, mas ali por um erro ali eu acabei errando a questão. E uma outra era um sistema do primeiro grau também. Quem fez a prova vai lembrar lá da questão das canecas e dos copos. Acabei também errando por besteira. De física, de 7, eu acertei 5. Duas eu errei, uma era sobre ondas, né? Ele dava o período ali e também dava uma frequência, ele queria mais ou menos ter uma noção do intervalo dos batimentos cardíacos. Acabei dando mole também, não acertei, mas faz parte a gente também errar, galera. Tem uma frase que eu acho interessante. Se você quer viver o propósito, você tem que passar pelo processo. Então, passar em vestibular, passar num concurso é um processo, a gente vai falhar, mas como diria o Henry Ford, né? O fracasso é apenas uma nova oportunidade de começar de maneira mais inteligente. Então, faz parte a gente errar e a gente tem que aprender com os nossos erros, né? Continuando aqui, aí de química, de 7, eu acertei 5. Duas questões ali eu dei um mole bem assim, pô, vacilei mesmo. E de biologia, a matéria que eu mais estou estudando, né? Atualmente eu faço farmácia na Universidade Federal de São Paulo, então assim, na grade curricular eu estou aprendendo bastante biologia. E a questão que caiu era realmente sobre o que eu estou aprendendo agora, né? Histologia. E eu acabei dando um mole, né? E perdi a questão ali. E foi, nossa, tipo, bem ruim mesmo, assim, minha nota, né? De 7 questões de biologia, eu acertei apenas 2. Então, às vezes, a matéria que a gente tá com mais confiança, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade, que a gente fica questionando. Às vezes, pô, eu sei isso, eu não posso errar. E a gente tem que, às vezes, ter a humildade e pular a questão e a vida que segue, né? Trava na questão, pula, porque é muito mais importante você acertar mais questões do que você ficar ali, eu tenho que acertar porque eu estudei, porque eu sei, enfim. E aí, galera, totalizou 40 questões de 56. No simulado, eu tinha acertado 51. De verdade, eu esperava ter ido bem melhor, acertar pelo menos, né, 51, ou seja, manter ali uma progressão. Mas, infelizmente, acabei tirando uma nota bem inferior ao que eu já estava fazendo no simulado. Mas é aquela coisa, né? Treino é treino, jogo é jogo. No dia, na prática ali, é tensão, enfim, é um pouco mais complexo. E a redação, o tema da redação foi sobre os influenciadores digitais entre a publicidade e a necessidade da responsabilidade. Então, assim, foi um tema que a gente tem bastante acesso hoje nas redes sociais, os influenciadores. Eu usei como argumentos, né, para contextualizar o documentário que está na Netflix, O Dilema das Redes, que fala sobre a questão do Facebook, do Instagram, como isso acaba corroborando de forma positiva, às vezes negativa, na vida das pessoas. O outro argumento que eu acabei utilizando, né, foi sobre o YouTube, né, a plataforma que dá essa possibilidade de os influenciadores digitais estarem postando seus vídeos e às vezes algum influenciador acaba deixando a publicidade falar maior em relação que só a responsabilidade social. Por exemplo, aquele episódio, né, que tinha uma propaganda da empresa Empíricos. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1.042.000 reais de patrimônio acumulado. Desculpa a inscrição, é que o tempo aqui embaixo não joga a meu favor e eu precisava chamar a sua atenção. A Betina, ela afirmava que era possível você conquistar R$ 1 milhão, né, de maneira mais rápida. Depois foi visto que aquilo era uma propaganda enganosa e aí ela acabou se retratando, enfim. Ou seja, a influenciadora, ela focou mais na publicidade do que a necessidade da responsabilidade social, ou seja, de passar uma informação coerente. Então, esses foram os meus argumentos que eu acabei utilizando para me pautar, me legitimar e tentar melhorar a minha argumentação e fazer uma boa redação. Então, basicamente foi isso, galera. Foi 40 questões de 56, como eu falei, eu poderia ter ido melhor, mas faz parte do processo que a gente erre, né? Se a gente errar, a gente sabe que a gente tem que melhorar, tem que aprender. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você fez a prova, deixa aqui nos comentários quais foram as suas notas, quais dificuldades vocês encararam, né, para chegar na prova, a preparação, enfim. E sempre que
tiver algum concurso ou vestibular que eu fazer, eu vou estar postando vídeo aqui no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva. Tem minha página no Instagram também, @bizucomvagnão. Vai lá, sempre a gente está postando alguma coisa interessante. Beleza, galera? Vejo vocês na próxima. Valeu!